todos bem-vindos à casa de oração do nosso Pai Celestial. Neste domingo, nós, a Igreja Cristã, celebramos o Domingo da Santíssima Trindade, onde nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As leituras irão nos mostrar como que cada uma dessas três pessoas vem ao nosso encontro para nos trazer perdão, vida e salvação. Sintam-se todos bem acolhidos na casa de oração do nosso Pai Celestial. Passamos a invocação, como será projetado. Em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nosso Pai Criador, fez o mundo em que vivemos com carinho e com amor. Fez os anjos, fez os homens, tudo fez com perfeição. Deu a todos existência, deu à humanidade a razão. E em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador. Nosso Salvador, o qual se entregou por nós na cruz, redimindo-nos da morte, nos trazendo vida eterna. E em nome do Deus Espírito Santo, nosso Consolador divino, que nos chamou pelo Evangelho, nos congrega na Igreja Cristã, nos ilumina e santifica, conservando-nos na verdadeira e única fé. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino. Confessar os pecados diante de Deus é uma necessidade constante na vida do cristão, especialmente diante da promessa que Deus nos fez em sua palavra, na qual ele diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar
de toda a impureza, de toda a injustiça. Com essa certeza, sabendo do amor de Deus por cada um de nós e da sua misericórdia, convido a todos que assim puderem, fiquem de pé e confessemos os nossos pecados, como será projetado. Ó Senhor Deus triuno, a tua cruz nos faz refletir sobre os rumos da nossa vida. Teu exemplo nos desafia a te seguir, mas muitas são as vezes que não seguimos o teu exemplo. Por mais que tentemos praticar o bem, falhamos, e por isso percebemos o quanto precisamos do amor que tiveste por nós na cruz. Senhor, perdoa quando em nossa casa, em nossa igreja, caminhamos para longe uns dos outros e para longe de ti. Queremos recomeçar, mas precisamos da tua ajuda, da força que o teu Espírito Santo nos dá. Assim nos achegamos à tua presença para te pedir perdão e pedir para nos ajudar a nos reconciliarmos uns com os outros, vivendo a nova vida que nos dás em Jesus. Amém. A todos que confessaram os seus pecados com sinceridade e humildade e creem na obra redentora de Cristo Jesus na cruz em nosso favor, anuncio que as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, passamos a leitura do Salmo de hoje, o Salmo 29, um Salmo de Davi, aonde ele mostra o poder da palavra de Deus. Então, apenas Deus falando tudo aquilo que é de mais imponente neste mundo, treme, pula, por causa do poder de Deus. E dessa mesma forma, por meio da sua palavra, Deus protege e abençoa o seu povo. Façamos essa leitura de forma responsiva, lerei os versículos ímpares, vocês, os pares. Salmo de Davi. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Demos ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Leon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, do seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como Rei que governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que deste-nos a graça de conhecer a glória da Eterna Trindade pela confissão da verdadeira fé e de adorarmos a unidade no poder da majestade divina. Mantém-nos firmes nesta fé e defende-nos de todas as adversidades, pois tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, vives e reinas, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Cantamos o próximo hino em preparação às demais leituras.
momento nós encontramos em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, onde é um chamado, o chamado de Deus para o profeta Isaías. Quando Deus, então, leva o profeta ao seu templo, não sabemos se é o templo em Jerusalém ou o templo celestial, muitos dizem que os dois não se separam, e então Deus envia um anjo para purificar os lábios de Isaías, e logo após então pergunta quem ele vai enviar para anunciar a sua mensagem. Então Isaías se coloca à disposição. Assim diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A segunda leitura para hoje nós encontramos em Atos, capítulo 2, versículos 22 a 36. É a sequência do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, que nós começamos a ouvir no culto passado. Ele aqui diz: Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Era grande líder. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi,
não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui a segunda leitura para o culto de hoje e a leitura do Santo Evangelho. Nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 7, no começo do ministério de Jesus, no Evangelho de João, vemos Nicodemos reconhecendo que Jesus é aquele que é enviado por Deus, por causa dos seus sinais, dos seus milagres. E ele então, de noite, escondido, sem que os outros líderes judeus o vissem, vai e se encontra com Jesus. Mas como nós podemos ver nos versículos anteriores à nossa leitura de hoje, Jesus consegue saber aquilo que passa em nosso coração, em nossa mente. Por isso ele sabia o que Nicodemos realmente queria, saber sobre a sua salvação. E então Jesus ensina como que nós somos salvos por Deus, não por meio de nossas obras, mas por meio do amor de Deus. Convido quem assim puder para que fique de pé para a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa aconteceu com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Ainda de pé, convido a todos para fazermos a nossa confissão de fé hoje por meio do credo atanasiano. O maior credo que nós temos, o qual procura então trabalhar ponto por ponto sobre a Trindade. Ele aqui é o credo mais novo e demorou então muito tempo para ser formulado, pois havia muitos ensinos errados na igreja que chamamos de heresias. Então, cada um desses artigos procura lutar contra um desses falsos ensinos. De uma forma simples e, claro, foi tentado, então, apresentar a doutrina da Santíssima Trindade. Passamos como será projetado. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não considerar suas totalidades de beleza, sem dúvida morrerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas da Trindade, nem repartindo a substância divina. Pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho
Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Igual ao Pai é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. A grandeza do Pai não pode ser medida. A grandeza do Filho não pode ser medida. A grandeza do Espírito Santo não pode ser medida. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não são três incriados, nem três deuses com uma grandeza que não pode ser medida, mas um único incriado, um único Deus grande que nenhum ser humano pode medir. Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. São três todo-poderosos, mas um único todo-poderoso. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um único Deus. Assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, mas um único Senhor. Isto que, segundo a verdade cristã, nos importa confessar cada pessoa da Trindade, por sua vez, como sendo Deus e Senhor. Fica proibido a nós, pela fé cristã, dizer que existem três deuses e três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas deles procede. Logo, é um único Pai, não são três pais, um único Filho, não três filhos, um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta Trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma maior ou menor. Mas todas as três pessoas sempre existiram e são iguais entre si. De modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quiser ser salvo deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente que nosso Senhor Jesus Cristo veio como verdadeiro homem aqui nesse mundo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus igual ao Pai, gerado antes dos tempos, e ser humano igual à sua mãe nascida no tempo. Deus perfeito e o homem perfeito, que viveu com um corpo humano e tinha uma alma racional. Igual ao Pai segundo a divindade e menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo. Um só, não porque se transformou em um ser humano, mas porque pelo propósito divino precisou assumir o lugar dos seres humanos para cumprir a lei, sofrer e morrer em nosso lugar. É de fato um só, não julgando a divindade como a humanidade, mas porque pelo propósito divino Jesus se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Pois assim como o ser humano é formado de alma e corpo, assim Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu
está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens vão ressuscitar com os seus corpos e prestar contas de seus próprios atos. E aqueles que, movidos pela fé, fizeram o bem, irão para a vida eterna. Mas aqueles que se desviaram do caminho e fizeram o mal, vão para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crê com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Podem se sentar. Entramos no próximo hino em preparação da mensagem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar nessa santa e poderosa palavra. Amém. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que sempre gostei de fazer, é de ouvir música. E eu gosto de ouvir música num certo volume que eu consiga ouvir todos os instrumentos que estão naquela música. Então não pode ser muito baixinho. E daí então, como não é muito baixinho e como o meu gosto musical não é igual de todos em casa, então eu faço uso do fone de ouvido. E agora então, nesse período de pandemia, de que nós temos diversas atividades online, nós em casa temos uma salinha especial para essas atividades. E muitas vezes temos 3 ou 4 tendo atividades online no mesmo momento. Então cada um precisa usar o seu fone de ouvido para que possa se concentrar na sua atividade e não atrapalhar a dos outros. Só que uma coisa que nos incomoda nos fones de ouvido, que me incomoda bastante, que a gente pode pegar, dobrar ele certinho, aí tu coloca no bolso, quando tu vai tirar para usar de novo, cheio de nó. Aí tu perde um tempão, fica até bravo, daí enrola ainda mais, né, até conseguir desenrolar tudo. E daí então, isso me deixava muito bravo. Mas esses dias então, enquanto estava desenrolando o fone de ouvido, acabei vendo uma reportagem, uma matéria que dizia o porquê que o fone de ouvido faz isso. Por que ele então se junta e forma esses nós? E essa resposta foi produzida por físicos da Universidade da Califórnia. Eles então descobriram que os fios tendem a formar espirais quando são colocados em qualquer recipiente. E conforme esse recipiente se movimenta, se mexe, eles se enrolam e formam nós. Aí, esse mistério dos nós, dos fones de ouvido, então para mim foi solucionado. Mas aí me veio um outro mistério, uma outra dúvida.
por que físicos de uma universidade vão estudar por que os fones de ouvido se entrelaçam e formam nós? E aí eu achei nessa mesma reportagem a solução desse outro mistério. Então eles estudaram isso porque assim puderam compreender o comportamento das moléculas do DNA que agem da mesma forma como os fios dos fones de ouvido. E assim puderam compreender e estudar melhor o DNA humano. O mistério então me levou a outro mistério, pois o mistério nos fascina, nos atrai, prende a nossa atenção, saber qual é a solução dessa coisa que a gente não conseguiu compreender, trazer para a lógica ainda. Nós queremos sempre saber como solucionar aquele mistério, aquele enigma que nos foi dado. E isso acontece conosco desde pequenos. Nós então recebemos jogos que são pequenos mistérios para nós e que nós somos convidados a ir lá e desvendar, solucionar esses mistérios, como um quebra-cabeça. Nós vemos diversas peças separadas e nós temos que ir lá então montar para ver que figura aqui fora. Aqueles outros joguinhos de peças que você vai formando então diversas coisas. Filmes que nós olhamos, talvez muitos de vocês chegaram a ver Scooby-Doo, onde cada episódio era um mistério que eles tinham que resolver. Ou então já leram livros, leram filmes do Sherlock Holmes, um detetive inglês que então tinha que a cada episódio desvendar um caso policial. Mistérios que precisavam ser resolvidos. Isso então nos prendia a atenção. Queríamos saber quem era o culpado, porque nem sempre é o mordomo o culpado. Às vezes, outra pessoa é o vilão. E quando nós então conseguimos desvendar esses mistérios, nós ficamos felizes. Esse, inclusive, foi o combustível da ciência após o fim da Idade Média e o começo do Iluminismo, onde a ciência então procurou dar respostas para todas as perguntas do ser humano. Não iria existir mais mistério depois da ciência. E ela iria então explicar de modo racional as coisas que nos intrigam. Algo que a teologia não tinha conseguido fazer até então. Mas a ciência também falhou nessa missão de dar resposta para tudo, pois ainda temos muitos mistérios em nossa vida e em nosso mundo. Porque quanto mais a gente estuda, se aprofunda em um mistério, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que aquele assunto é complicado. Mais fundo temos que ir, e mais fundo fica. Quanto mais nós estudamos, mais percebemos que não sabemos de tudo. E os textos de hoje, então, nos falam de um mistério que muitos já tentaram desvendar, solucionar, esclarecer, mas não conseguiram. E já digo que ninguém vai conseguir. Estou falando então do mistério da Santíssima Trindade, esse que a gente acabou de falar aqui no Credo Atanasiano. Vocês conseguiram compreender o que nós falamos aqui? 3 pessoas, mas um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. Nós representamos Ele por esse triângulo. Temos ali lá em cima o Pai, depois à direita o Filho e à esquerda o Espírito Santo. Então o Pai é Deus, mas o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. O Filho é Deus, mas não é o Pai e nem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas não é o Pai nem o Filho. E os 3 são um único Deus, o verdadeiro. Entenderam perfeitamente? Conseguiram colocar na mente de vocês? A nossa instrução de confirmandos está até agora procurando compreender isso. E não vão compreender pela razão, pela lógica humana. Por meio dos estudos bíblicos que nós fizemos no ano passado, referente aos credos, nós podemos ver então que diversas pessoas procuraram esclarecer,
desvendar este mistério da Santíssima Trindade. Eles procuraram, então, de forma lógica, de uma forma que a mente humana pudesse compreender como é que isso aí acontece. E então se utilizaram daquilo que tinham para tentar explicar isso. Alguns utilizaram da etimologia, ou seja, da origem das palavras. O que é aquela palavra, do que ela foi formada, de onde ela veio, o que ela significava na sua origem. E outros procuraram da filosofia e tantas outras coisas. Mas todos esses falharam. Conseguiram no máximo criar uma heresia, um falso ensino. Quiseram colocar Deus Pai como o único verdadeiro Deus, aí Deus Filho como um Deus inferior e o Espírito Santo como algo que está ainda abaixo do Filho. Meio que as divindades greco-romanas. Misturaram Jesus com Hércules, um semideus, e o Espírito Santo como um auxiliar desse semideus. Mas isto é uma heresia, um falso ensino. E nós podemos ver nas leituras de hoje, desde lá do Antigo Testamento, isso já nos é ensinado. Na leitura de Isaías, vemos os anjos, os querubins, os serafins, cantando Santo, Santo, Santo. A tríade já é anunciada ali. Mas para nós é difícil de ver se não vem alguém que nos mostra. A Bíblia não nos explica a Trindade, mas nos mostra que cada pessoa da Trindade tem um papel específico e fundamental na história da salvação da humanidade, por ela criada à sua imagem e semelhança. Deus Pai, então, como o Criador, que criou os céus e a terra e tudo aquilo que existe e os mantém até hoje. Deus Filho, o Salvador e Redentor, veio ao mundo para cumprir as profecias, cumprir a lei, morrer na cruz e ressuscitar, nos dando assim o perdão. E Deus Espírito Santo, o Santificador, nos dá a fé em Jesus, nos liga a Jesus, e assim somos unidos a Ele em sua morte e em sua ressurreição. E Ele também nos conserva na fé e nos ajuda a viver como cristãos a nova vida. E assim então, este domingo, o domingo da Santíssima Trindade, não é um dia em que nós compreendemos e desvendamos esse mistério, mas um dia em que nós confessamos o mistério de nossa fé, um mistério que salva. Os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão. Não podemos pensar que nós, meros mortais, podemos colocar em uma caixinha um Deus todo-poderoso que preenche e completa todas as coisas. Alguns mistérios são quebra-cabeças a serem resolvidos. Outras são perguntas a serem respondidas. Agora, esse mistério, no entanto, é um amor a ser experimentado, não explicado. Experimentado. É isso que os textos nos mostram, que essa Trindade vem a nós com o seu amor. Bem no fundo do coração de Deus, um Deus em três pessoas e três pessoas em um Deus, está o dom da vida. É uma vida abundante, graciosa, doada gratuitamente, capaz de suportar nossas limitações dolorosas, capaz de entrar em nosso pecado e no nosso sofrimento. E é capaz até mesmo de compreender os limites da própria morte e romper com a salvação. Que quem acredita em Jesus não irá perecer, mas terá a vida eterna. Esse é o convite para hoje, no domingo da Santíssima Trindade, nos alegrarmos com este mistério do amor que nos salva. Amém. Neste momento passamos para a nossa oração geral. Temos aqui pedidos de oração pela Karine e pelo Ivanir, os quais então nessa semana acabaram descobrindo que estão com o Covid, estão fazendo o seu tratamento em sua casa, estão indo bem, podemos assim dizer. A Trude e o César também então estão naquele prazo de 15 dias fazendo o seu tratamento, estão em casa, estão bem. E nós oramos também, agradecendo a Deus pelos 96 anos da Gelb, que será amanhã, no dia 31 de maio. E
E nós incluímos em nossas orações também o Sr. Gilson, a Sara e os demais familiares, o Moacir e a Mara, e todos os outros familiares da nossa irmã Líria Trinidade, que foi chamada por nosso Deus para o seu descanso eterno na última sexta-feira. Deus possa consolar eles na promessa da ressurreição e na vida eterna, e que um dia estaremos todos juntos novamente. Alguém tem mais algum pedido, algum agradecimento que queria incluir em nossa oração? Não? Convido quem se puder, então, de pé. Santo, Santo, Santo Senhor Deus triuno, nós bendizemos o Teu nome. Assim como nos chamaste das trevas para a maravilhosa luz, guarda a Tua igreja, a qual compraste com o precioso sangue de Jesus. Preserva-a na verdadeira fé, sem erro, sem divisão ou acomodação, até o dia em que o Senhor a receberá em sua casa como a sua noiva sem mácula. Pai Todo-Poderoso, nas águas do santo batismo disseste o nosso nome e declaraste-nos justificados. Trouxeste-nos para Jesus a luz da vida e salvaste-nos. Faz agora a tua luz brilhar por meio de nós, para que os outros possam ver as tuas obras e deem glórias a ti nos céus. Ó eterno Filho, declaraste que ninguém pode ver a ti a menos que o Pai o conduza, que ninguém pode vir ao Pai a não ser por meio de ti, e que ninguém pode dizer que tu és Senhor a não ser por meio do Espírito Santo. Ainda que o mundo se ofenda com esta verdade, faze-nos dizer isto com clareza, ardor e sem hesitação, que toda carne deve ouvir o único nome dado debaixo do céu, por meio do qual devemos ser salvos. Ó Senhor Jesus, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ti. Mandaste-nos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os tudo o que tu nos ordenaste. Abençoa o trabalho oferecido por todos os pastores e missionários na medida em que cumprem este chamado. Concede zelo à tua igreja para que alcance as nações do mundo com o teu evangelho. Conduze-os para a tua igreja para que também estes possam confessar a Santíssima Trindade como o único Deus verdadeiro. Pai de amor, como continuas a sustentar a tua criação, estejas conosco quando sofremos sob a maldição do pecado. De acordo com a tua vontade, concede a tua cura ao doente, conforto ao solitário, alívio àquele cujo coração está pesado pelo luto e a todos que sofrem de qualquer outro modo e têm pedido por nossas orações. Pedimos especialmente neste dia pela Karine e pelo Ivanir, pela Trude e pelo César, pelo Gilson, pela Sara, pela Mara e por todos os demais familiares da nossa irmã Líria e Schneider, a qual o Senhor chamou para junto de ti no reino celestial. Esteja com eles, ó Pai de amor, aqueles que estão doentes, concede-lhes a cura, e aqueles que choram a perda de um ente querido, console eles em viva esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Nós também te agradecemos, ó Deus triuno, pelos 96 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Este braço da Igreja, por meio do qual então muitas pessoas vieram a te conhecer e a te adorar na Trindade. Nós pedimos para que continue a abençoar, levantando jovens na tua Igreja, para que possam te testemunhar, te louvar, conforme a tua santa vontade. Toda a honra e toda a glória são tuas, ó bendita Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, em tua santa Igreja, agora e sempre, até a consumação dos séculos. Amém. Tudo mais pedimos e agradecemos a Deus por meio da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Este é o Martim. Ele é muito agradecido a você pelo auxílio financeiro a seus estudos. Ele quer ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você o ajuda muito com a sua oferta. Não está entendendo? Vou te explicar. 11% da oferta que você dá em sua congregação é revertido ao Caixa Central da IELB e distribuído em várias áreas e ações por todo o Brasil, como para o Seminário Concórdia, onde Martinho estuda. Mas não para na área de ensino. Tem ainda a comunicação, a ação social, que ajuda inclusive com respostas rápidas a desastres. O Departamento de Educação Cristã, que prepara materiais e auxilia as congregações no ensino a seus membros. Tem mais! O Departamento de Missão ajuda inúmeros projetos e congregações no Brasil afora a levarem a mensagem do amor de Deus e a salvação em Jesus a mais e mais pessoas. Somos uma só igreja, que age em todo o Brasil. Converse em sua congregação para saber como estão as contribuições. Participe da vida do Sínodo, pois você é IELB.